O que é a Janela 1040? É um grupo de povos não alcançados que vivem na Janela 1040, que é uma janela retangular que se estende desde o ocidente da África até o oeste da Ásia, que são os 10 graus e 40 graus, 10 e 40 na linha do Equador. Essa janela 1040 está constituída das 64 nações mais perdidas, mais necessitadas da face da terra. Essa janela 1040, os graus 10 e 40 ao norte do Equador, do ocidente da África ao oeste da Ásia, ele compreende mais da metade do mundo. Lá estão 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca. Para que você possa ter ideia, se nós fôssemos citar todos os países da janela 1040, nós não teríamos tempo para citar todos os países da janela 1040. Muito menos amanhã, quando eu irei falar sobre os povos não alcançados. Se vamos citar todos os povos não alcançados, levaríamos muito tempo para falar sobre a sua cultura, sobre a sua língua, sobre os seus dialetos e os seus costumes. Para que você tenha uma ideia clara, somente uma introdução, a razão que a janela 1040 é um desafio para a igreja: ela faz parte de 1/3 da superfície da terra, e 2/3 da população de todo o mundo está ali. Para que você tenha ideia, China há 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Em Índia há 1 bilhão de pessoas. Somente a China e a Índia tem 2 bilhões de pessoas. O que resta dos 300 milhões ou 400 milhões dos povos não alcançados e que estão e fazem parte da janela 1040, muitos deles ainda são inalcançáveis com o Evangelho. Há nações que uma porcentagem tão pequena tem ouvido o Evangelho como Índia, somente 2%, ou como Japão, 0,9%, não chega nem a 1%. Trata-se da população mais necessitada do Evangelho. 97% dos 3 bilhões de pessoas vivem nas 64 países, uns dizem 55, outros 64 países menos evangelizados do mundo, vivem na janela 1040. É o maior desafio para a igreja, é o maior desafio para os missionários, é o maior desafio para a liderança mundial da igreja, enviar missionários à janela 1040. Let me tell you about the top 10 countries on the World Watch List for 2010. Number 10, Uzbekistan. Here it is illegal to tell people about Jesus or import religious material. Media campaigns against Christians are widespread, and many are forced to leave their homes due to threats by their communities. Number 9, Laos. Christians here are under strict government surveillance. Communities apply severe pressure to anyone who abandons the worship of evil spirits. Number 8, Mauritania. Converting to Christianity is forbidden here. The government is increasing the pressure on Christians through threats of imprisonment or death. They're seeking to eliminate the gospel's presence and impact. Number 7, Yemen. Islam is the state religion. No one is allowed to convert from this religion. Disobeying this law brings severe opposition and possible death from authorities and extremists. Number 6, Afghanistan. Christians must remain hidden here. If they are discovered, they face the loss of their family, home, and job. They are beaten, imprisoned, and often killed. Number 5, Maldives. All citizens must embrace Islam. If anyone converts to another religion, they face the loss of citizenship. The government believes this severe law promotes national unity and retains their control on these islands. This is the least evangelized country in the world. Number 4, Somalia. Islam is the state religion here as well. There is no religious freedom. Christians have been kidnapped, raped, and killed in 2009. Converts who are allowed to live
become family outcasts, and practice their faith in secret under extremely dangerous conditions. Number 3, Saudi Arabia. Non-Muslim public worship is forbidden. Disobedience brings arrest, flogging, and deportation. Christians risk death threats and honor killings. Number 2, Iran. According to a new law, converts to Christianity face a mandatory death sentence. House churches are monitored by secret police, and members are often arrested, questioned, and beaten. Number 1, North Korea. Everyone is required to worship the leaders, Kim Jong-il and his father. The regime believes their power will collapse if they fail to stop the spread of Christianity. When Christians are discovered, they are sent to deadly labor camps or secretly executed. Uma das grandes razões que a janela 1040 é um grande desafio, porque a maioria dos pobres estão lá. De cada 10 pessoas mais pobres, 9 estão lá, onde possui uma renda per capita da produção nacional do peso bruto, que é igual aos Estados Unidos da América e US, $500 por pessoa ao ano. Todas essas pessoas vivem na janela 1040, que constitui ao ano de $350 a $500 por ano é o seu trabalho, não é por mês. A maioria dos pobres estão lá. Nós temos viajado intensivamente o que é nos últimos anos através da janela 1040, seja desde o leste europeu ou seja do outro lado da Ásia. Você vai encontrar as maiores necessidades de povos que jamais têm ouvido o nome de Jesus. Você vai a Papua Nova Guiné e você deve começar a pregar de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos, porque eles não têm ideia de Deus, eles não têm ideia de Jesus, eles não têm ideia de salvação, eles não têm ideia da regeneração, nada. É incrível, pelo menos na América Latina há uma ideia do que é Deus, o que é Jesus, o que é redenção através do catolicismo. Mas você vai a nações que nunca ouviram o Evangelho, você ficará estupefato por entender e por saber que na janela 1040 é o maior desafio da igreja, onde estão a maioria de quase 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Mais da metade da população vive na pobreza. Mais da metade da população do mundo ainda não tem ouvido o nome de Jesus. E somente 8% de todos os missionários estão na janela 1040. 8% somente. Para que tenha ideia, 92% de todos os missionários do mundo estão fora da janela 1040. São missionários que constituem os países europeus, e a maioria, 60% deles estão nos países africanos. Mas a janela 1040, somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040, porque é o maior desafio que constitui para a igreja a janela 1040. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso chamado em irmos fazer missões? John Wesley dizia: tua única incumbência aqui na terra é pregar o Evangelho, e o Evangelho santo do Senhor Jesus.